Olá, queridos. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de poder estar aqui juntamente com os irmãos. Estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito na sua vida. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor através da palavra, tanto mais nós ficamos sabendo o quanto Deus nos ama. O conhecimento da palavra de Deus, ele nos aproxima de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Mateus, capítulo 22, versículo 29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Deixar de conhecer a Bíblia é deixar de conhecer o plano de Deus para a sua vida. E Deus tem um propósito para cada um de nós. O propósito de Deus é que nós possamos ser abençoados por Ele. A palavra do Senhor diz em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, sou eu que tenho planos a vosso respeito, plano de paz e não de mal, plano de dar a vocês um futuro de paz e prosperidade. É isso que nós mais almejamos nesse dia. É esse nosso maior desejo, de que muito em breve nós tenhamos um futuro de paz, um futuro de alegria, um futuro de prosperidade, onde nós possamos retomar a nossa caminhada, voltarmos para os nossos trabalhos. Nosso desejo é que Deus esteja abençoando a nossa nação, que Deus esteja abençoando o nosso país, que os produtores voltam a produzir normalmente, que as fábricas, que cada uma delas possam voltar às suas atividades normais, que os empresários sejam abençoados pelo Senhor, que cada colaborador, cada trabalhador, seja ele abençoado pelo Senhor. Por isso nós estamos aqui, e nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo difícil, mas, por outro lado, nós sabemos que haverá um amanhecer. E nós devemos, nesse momento, nos fundamentar na palavra de Deus. Devemos colocar diante do Senhor e nos fundamentar na palavra todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, todos os nossos sentimentos devem estar ancorado, firmado na palavra de Deus. Por isso, nesta noite eu quero convocar você a abrir a sua Bíblia no texto de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, nós estaremos lendo a partir do verso 14 em diante. Nós vamos ler, aliás, isso mesmo, Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14. Nós vamos compartilhar essa palavra de Deus com todos vocês na noite de hoje. Vou esperar você aí compartilhar conosco, abrir a sua Bíblia e nós estaremos fazendo a leitura desse texto da palavra de Deus. Efésios, capítulo 3, nós vamos meditar a partir do verso 14 ao verso 21. Esse texto bendito da palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai abençoar muito o seu coração nesta noite. Por isso, abra sua Bíblia e abra também o seu coração, abra o seu entendimento, esteja atento para ouvir aquilo que Deus quer nos falar. Nesse tempo que estamos vivendo, surgem logo os questionamentos. O que fazer diante desse quadro que estamos vivendo? Será que é possível reverter essa situação? Muitas das vezes, nós ficamos desesperados, preocupados, ansiosos, mas esse é o tempo de fazermos como a Bíblia mesmo diz, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Esse é o tempo de nos humilharmos perante a potente mão do Senhor, porque Ele, no seu devido tempo, vai nos exaltar. Mas quero convidar você para fazer a leitura da palavra de Deus juntamente conosco, Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14, e nós estaremos compartilhando. Nesse tempo, muitas das vezes, nós também nos questionamos e perguntamos o que fazer? Qual será o nosso posicionamento? Qual será a nossa atitude diante de tudo que estamos presenciando?
diante das situações que estamos vivendo, diante dos problemas que estamos enfrentando, como nós podemos reverter esse quadro, essa situação? Se é que é possível, o que fazer então? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque Deus tem uma resposta para cada uma dessas perguntas, baseado na palavra de Deus nesta noite. E hoje nós vamos ler esse texto da palavra de Deus. Esse texto é uma oração de Paulo, mas nós encontramos nesta oração a proposta de Deus, a proposta que Paulo tinha ao escrever essa carta. Ele tinha como proposta algumas orientações, algumas recomendações que nós estaremos passando para você nesta noite de hoje. A palavra de Deus nos diz assim, meus amados irmãos: porque ela é a nossa paz. Ou melhor, vamos voltar aqui, Efésios, capítulo 3, verso 14 em diante. A palavra de Deus nos diz assim: por esta causa, diz Paulo, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Queridos, meu desejo nesta noite é que Deus fale profundamente ao seu coração. Quero convidar você a baixar sua cabeça, nós vamos orar nesse momento. E eu tenho certeza que Deus está preparando a sua mente, seu coração, para que você possa entender aquilo que Ele tem nos falar nessa noite. Senhor Deus, nesse momento nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos elevar, ó Deus, aos mais altos montes. Que o Senhor possa nos levar, ó Deus, a lugares altos. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos falar. Senhor, desvenda os nossos olhos, para que possamos, ó Deus, contemplar as maravilhas da Tua lei. Pois assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Meus amados, essa palavra é uma palavra de encorajamento. Essa palavra é a oração que Paulo fez depois de terminar praticamente a primeira parte da sua carta, onde ele direciona os irmãos e pede para que eles não fiquem preocupados, abatidos diante das lutas e tribulações que eles estavam enfrentando por causa deles. Paulo estava escrevendo aos crentes em Éfeso. Esses cristãos que estavam naquela cidade recebem essa recomendação de Paulo com o propósito de que eles pudessem também conhecer qual era o projeto de Deus para a vida da humanidade. Exatamente isso o conteúdo desta carta. Paulo escreve essa carta e o objetivo de Paulo era revelar aquilo que muitas das vezes nós não sabemos, muitas das vezes ficam ocultos e muitas das vezes também nós passamos despercebidos que Deus tem um propósito, que Deus nos ama e que Ele tem um projeto elaborado para a salvação daqueles que creem. A palavra de Deus nos diz, nesse texto que nós estamos lendo, a partir do capítulo 1, desde o versículo 3, Paulo vem apresentando o projeto de Deus para a salvação da humanidade. Esse projeto envolve Deus
Antes da fundação do mundo, como diz a palavra, ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Fez isso na eternidade, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. E o versículo 4 diz que ele nos escolheu com toda sorte de bênção, nos abençoou e ao mesmo tempo nos escolheu para que nós fôssemos santos, separados para Deus. Ser santo é ser separado. E nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo para que nós pudéssemos ser santos, sermos separados por Deus, sermos separados com um propósito. Deus, quando nos chamou, Deus, quando nos escolheu, Ele nos escolheu para que nós fôssemos predestinados, que Ele quer dizer, Ele nos destinou para que nós fôssemos seus filhos adotivos em Cristo Jesus. Nós agora podemos dizer, aqueles que creem no Senhor são verdadeiramente filhos de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus diz claramente isso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aqueles que creem no nome de Jesus agora são seus filhos. Aqueles que receberam agora são seus filhos. Nem todos aqueles que dizem serem filhos de Deus são filhos de Deus. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas para que nós nos tornamos verdadeiramente filhos e passamos a ter direito à herança que Deus nos deu e que nos selou em Cristo Jesus através do Espírito Santo, dando-nos a garantia dessa salvação, essa herança só é dada para aqueles que são seus filhos. E nós agora, em nome de Jesus, podemos reivindicar todas essas bênçãos espirituais que Deus nos deu antes da fundação do mundo, porque tudo isso Deus fez por sua infinita misericórdia, porque Ele nos amou. A palavra de Deus diz que a nossa condição, por causa do pecado e depois do pecado, quando o pecado entrou no mundo, a Bíblia diz que todos nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, nas nossas faltas que cometemos diante de Deus. E por causa disso nós estávamos mortos. O morto não pode falar, o morto não pensa, o morto não age. E portanto nós não poderíamos fazer nada para que pudéssemos salvar a nossa própria alma. Todos nós estávamos perdidos, estávamos mortos espiritualmente. Portanto, Deus, na sua infinita misericórdia, elaborou um plano antes da fundação do mundo, nos abençoando com toda sorte de bênçãos espirituais, nos escolhendo em Cristo Jesus para que fôssemos santos e assim nos predestinando para que fôssemos feitos seus filhos. E assim como filhos, nós temos direito à herança, nós temos um nome. Todos nós herdamos alguma coisa, geneticamente, fisicamente, nós trazemos traços, nós trazemos alguma origem de nossos pais, dos nossos patriarcas. Assim também, nós herdamos de Deus, através de Cristo Jesus, a salvação que nos foi selada com o Espírito Santo que nos foi dado. Agora Paulo, ele está orando para que esses crentes, eles possam se manter de pé diante de todas essas promessas que Deus nos deu e de tudo aquilo que Deus fez para salvar a humanidade. Desde o momento que Deus nos escolheu, desde o momento que Deus nos predestinou para sermos seus filhos, e agora como filhos nós somos garantidos na herança espiritual, que é a salvação, a vida eterna que nos é garantida pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo agora vem apresentar algumas orientações de como nós podemos manter a nossa vida firmada com o Senhor. Uma das propostas de Paulo para que nós possamos desfrutar de toda essa herança espiritual, o texto que nós acabamos de ler, ele começa nos apresentando a primeira proposta de Paulo que nós podemos destacar aqui com você, que você possa gravar isso na sua mente. Preste atenção. A primeira proposta de Paulo: aqueles que
experimentaram a salvação em Cristo Jesus. E se você ainda não experimentou, basta você receber Jesus Cristo em seu coração, acreditar naquilo que Ele fez desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, quando Ele nos escolheu. E se você é um escolhido de Deus, através da pregação da palavra de Deus, você será chamado. Deus está chamando você, Deus está convocando você. Você é um eleito de Deus, um escolhido de Deus. E Deus está falando ao teu coração nesta noite. E se você está ouvindo a palavra de Deus, é um convite de Deus para você aceitar Jesus e mudar a sua história, experimentar a promessa que Deus nos deu, nos abençoando com toda sorte de bênçãos espirituais. Mas a primeira proposta de Paulo aí, que nós podemos ver, aqueles que estão na presença do Senhor, a presença do Senhor nos fortalece por meio do Espírito Santo. Se você puder acompanhar comigo aí no verso de número 14, 15 e 16, a palavra de Deus diz: é por isso que eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem recebe o nome toda a família no céu e na terra. Isso significa que todos nós que somos filhos, nós temos um Pai. O nosso Pai é Deus. Jesus Cristo, também Deus que se fez carne e habitou entre nós, é o nosso irmão. Nós somos irmãos de Jesus, filhos de Deus. Diante disso, meus amados irmãos, nós temos uma família, fazemos parte dessa herança. Diante desse fato, o que nós podemos experimentar que é o propósito de Deus, a proposta de Deus para nossas vidas, é que nós estejamos fortalecidos no Senhor. O texto diz, verso 16, que Ele se digna, segundo a riqueza de sua glória, fortalecer a todos vocês no Espírito, para que o homem interior de cada um se fortifique. A primeira proposta de Paulo na sua oração é que nós nos fortalecemos espiritualmente. Deus quer fortalecer você. Você, nesses dias, está meio que abatido, enfraquecido. A sua alma está inquieta. Mas a palavra de Deus diz que Ele vai nos fortalecer. E fortalecer a todos vocês no Espírito, para que o homem interior de cada um se fortifique. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. É Ele que nos fortalece. A primeira proposta é que você se fortaleça espiritualmente, diante do que você está passando. Muitas das vezes, como nós vimos anteriormente, o que fazer? Eu estou fraco. A proposta de Deus nesta noite é te fortalecer. A proposta de Deus, fortalecer a tua alma, o teu homem interior, através do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos fortalece. A Bíblia diz que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, para que nós sejamos as testemunhas do Senhor. Queridos, seja fortalecido pelo Senhor. Uma outra proposta também que eu quero deixar para você meditar nesta noite, além de nos fortalecer, Deus também deseja que Cristo possa habitar em nossos corações, para que através dele nós sejamos alicerçados, quer dizer, não só fortalecidos pelo Senhor, mas que sejamos também alicerçados, que nós tenhamos segurança. Essa é a proposta de Deus, que nós estejamos seguros no Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer exatamente isso no verso 17. Que você esteja enraigados, quer dizer, enraizados, alicerçados. Estar enraizado é como uma árvore frondosa, mas ela tem raízes profundas. Assim, nós também, quando enfrentamos os vendavais, as lutas que estamos passando nesses momentos, nós não somos levados por qualquer vento, porque nós estamos enraizados, enraigados, alicerçados. É como se nós fôssemos um edifício, um prédio, onde tem os seus fundamentos, as suas bases.
bem alicerçado. Isso nos dá segurança diante dos momentos difíceis. Não é isso que estamos passando? Não é isso que estamos vivendo? Deus quer fortalecer, mas Deus também quer enraizar você. Deus quer alicerçar você. Deus quer te fortalecer, te edificar, para que você não seja levado pelos vendavais, pelos problemas que nós enfrentamos nos últimos dias. Uma outra coisa também que Paulo nos apresenta como proposta de Deus para as nossas vidas através da sua oração. Paulo se coloca de joelho diante de Deus, o Pai, de quem ele intercede pela família de Deus, pela igreja, que é a família de Deus, aqui na terra, e que essa família se fortaleça no Senhor, o homem interior dessa família seja fortalecido, que essa família seja edificada, enraizada, que ela seja fortalecida no Espírito, para que o homem interior se fortifique cada vez mais. E não somente isso, que nós estejamos alicerçados, que nós estejamos enraizados, para que sejamos capazes de compreender uma outra proposta. Deus quer iluminar a sua vida. Deus quer iluminar você. Deus fortalece, Deus nos enraiza, nos solidifica, quer dizer, nós somos alicerçados, mas ao mesmo tempo, tudo isso Deus faz para que nós sejamos iluminados. Muitas das vezes nós não conseguimos entender nem o que estamos passando, e muito menos o propósito de Deus para nossas vidas. Eu quero ler o verso 18. Depois de nós sermos enraizados e alicerçados no amor de Deus, que é um amor tão grande, vocês se tornarão capazes de compreender com todos os cristãos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Deus nos fortalece no espírito, nosso homem interior, nos alicerça, nos enraiza, nos lança o nosso fundamento. Nós somos alicerçados, temos base, temos alicerce, para que sejamos capazes de compreender, somos iluminados para que a nossa mente esteja clara, para que nós possamos entender o quanto o amor de Deus é profundo. João, no Evangelho, capítulo 3, versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem como explicar. Mas para nós que fomos edificados, para nós que fomos fortalecidos, enraizados, e agora somos iluminados, nós somos capazes de compreender esse amor que João escreve, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, Deus nos dá condições para que, alicerçados nesse amor, possamos ser capazes de compreender, juntamente com todos os cristãos espalhados sobre a face da terra, qual é a largura desse amor, qual é o comprimento desse amor, qual a altura, a profundidade, a capacidade de conhecer o amor de Cristo, que supera qualquer conhecimento científico, filosófico, teológico, seja em qualquer área. Não pode dimensionar o tamanho do amor de Deus para com a humanidade. Deus nos amou a tal ponto que eu tenho certeza, querido, creia nisso. Deus nos amou tão profundamente que Ele vai nos livrar, Ele vai nos tirar dessa situação que nós estamos passando. Se a sua pergunta é o que fazer diante de tudo isso, a resposta de Deus é: se fortaleça no Espírito de Deus. E para ser fortalecido no Espírito de Deus, você precisa ouvir a palavra. E é isso que você está fazendo agora. Para se fortalecer
e ao mesmo tempo ser seguro no Senhor, estar em segurança no Senhor, você precisa ser alicerçado, você precisa ser enraizado. Além de enraizado, você tem a capacidade de ser iluminado e compreender qual é a altura, a profundidade do amor de Deus para conosco. Deus nos amou de tal maneira que deu o que Ele tinha de melhor. E Ele, para garantir aquilo que Ele fez por nós, Ele nos deu como herança e garantiu através do Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação. Queridos irmãos, nós podemos compreender esse amor através da iluminação do Espírito Santo de Deus, que nos capacita a compreender qual é a altura, a profundidade, o tamanho do amor de Deus para conosco. Fazendo assim, a última proposta de Paulo, a última proposta de Deus através da oração de Paulo para as nossas vidas nos dias de hoje, além de compreendermos, sermos iluminados pelo Senhor, o desejo dele é que nós sejamos repletos de toda a plenitude de Deus, que sejamos cheios de Deus. No capítulo 5, versículo 18 desse mesmo texto que nós estamos lendo, Paulo vai dizer que não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, para que nós possamos desfrutar da plenitude de Deus em nossas vidas, através do fortalecimento do Espírito Santo de Deus, onde nós somos fortalecidos, arraigados, edificados, iluminados, para que possamos compreender o tamanho do amor de Deus para conosco, de tal maneira que nós sejamos repletos, cheios de toda a plenitude de Deus, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, desfrutar da plenitude de Deus. Nós precisamos lembrar, a Bíblia diz que nós estamos sendo alicerçados, isso aqui nos dá a ideia de um edifício, de uma casa. Isso nos dá a compreensão de que Deus deve estar presente nas nossas vidas, nos nossos quartos, assim como eu estou aqui agora pregando essa palavra do teu coração. Deus deve estar presente nas nossas vidas, na nossa sala de jantar. Deus deve estar presente conosco na nossa cozinha, quando vamos preparar os nossos alimentos. Deus deve estar presente em cada área desse edifício espiritual. Deus, Ele habita em nossas vidas. Em cada cômodo da nossa vida espiritual, Deus deve estar presente. Deus deve estar pleno, repleto. E nós devemos deixar Deus tomar conta de todas as áreas da nossa vida, no nosso trabalho, lá no nosso escritório. Deus deve estar presente, a plenitude de Deus. Nós, para que sejamos plenos do Espírito Santo de Deus, nós precisamos desfrutar dessa compreensão clara através da proposta de Deus para nossas vidas. Fazendo isso, meus amados irmãos, nós podemos entender o que Deus mesmo diz no verso 20. A palavra do Senhor nos diz assim, nesse texto da palavra de Deus, e você pode ler aí juntamente comigo na sua palavra, na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim, meus irmãos: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Esse poder que está operando nas nossas vidas agora é o poder do Espírito Santo de Deus. Se você deseja, nesta noite, ter as respostas para todas aquelas indagações, para todos os questionamentos da sua vida, diante desse momento difícil que estamos passando, a resposta de Deus, Ele quer te fortalecer. A proposta de Deus é que você seja fortalecido no Espírito, para que o seu homem interior, para que a sua alma seja fortalecida. A proposta de Deus nesta noite para você é que você seja enraizados como uma árvore, que você seja, além de enraizado, que você seja iluminado, para que você possa compreender
a altura, a profundidade desse amor, para que você seja pleno da presença de Deus, fazendo assim aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, vai encher a sua vida da plenitude de Deus. Se você deseja fazer isso nesta hora, onde você está, ao alcance da minha voz, o meu desejo é convidar você a vir desfrutar da plenitude de Deus, a vir desfrutar do amor de Deus que excede todo entendimento, mas que nos foi revelado nesta noite, através da palavra de Deus. Deus te ama, meu irmão. Deus tem um propósito para você. Ele quer resgatar a sua vida. Ele quer te fortalecer. Ele quer te sustentar. Ele quer te dar segurança, te alicerçando, te edificando, fazendo você compreender a largura, a profundidade desse amor. Deus quer fazer você ser pleno, cheio do Espírito Santo de Deus. Se você deseja experimentar isso nesta noite, eu quero orar por você agora. Deus, toma a vida daqueles que estão nos ouvindo nesta hora, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa os fortalecer, que o Teu Espírito Santo possa os edificar, que através desta palavra, que nos traz essa proposta brilhante de nos fortalecer, fortaleça todos aqueles que estarão nos ouvindo agora,